Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, sábado, dia 15 de janeiro de 2025. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Boa noite, senhoras e senhores e autoridades aqui presentes. Convido neste momento as seguintes autoridades para comporem a mesa. Representando o pastor presidente da igreja, pastor Paulo Roberto Freire da Costa, convidamos o pastor Walter Jarbas, membro da diretoria da igreja. Professor pastor Alberto Alves da Fonseca, diretor pedagógico da STADEC, Escola Teológica das Assembleias de Deus, em Campinas. Pastor Alexandre Valeriano, coordenador administrativo. Pastor Marcelo Nejo, coordenador pedagógico e professor da STADEC. Professor presbítero Juan Campos, secretário e professor da STADEC. É com grande satisfação que estamos aqui reunidos hoje no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, neste 15 de fevereiro de 2025, para a solenidade de conclusão do curso teológico básico da STADEC, Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. A STADEC foi criada como resultado da preocupação da direção da Igreja Assembleia de Deus em Campinas na formação de obreiros e cooperadores para a obra do Senhor. Durante toda a sua trajetória, a escola já formou centenas de obreiros e atualmente reformulou sua grade de ensino, bem como o corpo docente e as suas instalações. Como resultado de intensos processos de adequação acadêmica e administrativa e do empenho intensivo dos professores e colaboradores, ela vem obtendo maior reconhecimento no meio evangélico. Atualmente, a STADEC mantém o curso teológico básico e avançado e o CFO, curso de formação de obreiros, e tem como objetivos criar espaços que proporcione ao estudante o aprofundamento na vivência da fé em Jesus Cristo, auxiliar a viver a fé cristã em comunhão com outras pessoas. A começar pelo ambiente escolar, visa motivar e capacitar para o serviço nas diferentes áreas da igreja, estimulando o aluno a ser uma testemunha do Evangelho de Deus em Jesus Cristo e, acima de tudo, servir o povo de Deus. Convidamos, neste instante, para entrar no recinto, os professores e o corpo docente. Chamamos para o pastor Diego Prado. Pastor Roque de Aquino. Pastor Eduardo Iaquinto. Pastor Jerônimo Andrade. Pastor Mateus Gama. Professor Luiz Trinquinato. Professor João Marcos. Professora Marli Andrade. Professora Tânia Trinquinato.
o pastor Walter Jarbas, representante do pastor Paulo Roberto Freire da Costa, para que numa oração declare aberta esta solenidade. Meus irmãos, da minha parte, apraz-me cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nesta noite feliz, nesta noite abençoada por Deus, em nome do pastor Paulo Roberto Freire da Costa, pastor desta igreja e presidente também deste campo de trabalho, eu quero, em nome de Jesus Cristo, declarar aberta esta formatura do curso básico em teologia pela STEADEC. Então, em nome de Jesus, declaro aberto esta solenidade. E quero fazer uso do ensejo para este momento, confirmar esta abertura, pedindo a todos que se coloquem de pés, para nós dirigirmos a Deus uma palavra de oração, agradecendo a Deus já neste primeiro momento, em que os alunos já estão a postos, juntamente com seus convidados. Oremos. Deus nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, a quem amamos e também servimos, nos colocamos na sala do teu trono, pelo vivo caminho que teu Filho abriu, e queremos te agradecer primeiramente pelo dom da vida de todos nós que aqui estamos nesta noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui neste templo, reunido para este fim, Senhor. Deus bendito, Deus justo, abençoa a continuidade, Senhor, dessa solenidade. Ó Deus, tudo que será feito aqui será para a honra e a glória do teu nome. Então receba-nos em nome de Jesus. Amém. Podeis ocupar os vossos respectivos assentos e segue a programação. Quero pedir a gentileza de todos. Nós iremos agora, nesse instante, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Peço a todos que coloquem-se de pés.
podem sentar-se. Ouviremos agora o professor pastor Alberto Alves da Fonseca, diretor pedagógico da STADEC. Boa noite, na paz do Senhor, amados irmãos. Eu quero cumprimentar aqui na mesa o pastor Walter Jarbas, nessa formatura, representando o nosso pastor e diretor-geral da nossa Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, pastor Paulo Freire. Cumprimento o pastor Marcelo Nejo, pastor Alessandro Valeriano e também o nosso convidado para trazer a palavra para nós nessa abençoada formatura, pastor Juan Campos. Quero cumprimentar o nosso corpo docente, todos os professores, bem como os formandos e os seus familiares, os seus convidados, que acolheram o nosso convite e gentilmente estão aqui, numa espécie de tributo a Deus, de expressão de ações de graças, por essa vitória, pelo privilégio de nós termos, depois de 24 disciplinas estudadas, basicamente 2 anos, estarem aqui para receberem o seu certificado. Isso é um motivo de gratidão. Por isso mesmo, eu quero ler o Salmo de número 103, que é um salmo que expressa a gratidão. É uma poesia. E quando a gente conquista algo na vida, nós tributamos isso a Deus, que nos dá saúde, que nos dá estratégia, que nos dá força, que nos dá recursos econômicos, que nos dá tempo, que nos dá condições de adquirirmos saber. E o bom de você estudar é que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o saber, é o que você aprendeu. Veja que aí fora a violência faz com que as pessoas tirem de você celular, imóveis, bens, mas o saber não dá, é seu, está em você. Então é muito importante o que vocês fizeram. Vocês deixaram tempo para adquirir o saber, e o saber mais importante, que é a palavra de Deus. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Essa expressão de gratidão, escrita pelo salmista Davi, há aproximadamente 3.000 anos atrás, ela está presente também no mundo pagão. Você pega, por exemplo, o grande senador da República Romana, Cícero, o 1º século antes de Cristo, ele fala também no Senado: a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Então nós temos que ter esse sentimento de agradecer a Deus. Essa formatura não deixa de ser um culto de ações de graças, e eu quero louvar a Deus por esses alunos, porque eles são vitoriosos. Não eram só eles que entraram para fazer o curso, muita gente entrou, mas na caminhada surgiram os problemas de trabalho, surgiram problemas de enfermidade, surgiram problemas de mudanças, surgiram uma série de situações adversas, mas eles estão aqui, porque eles foram vitoriosos, eles superaram os obstáculos, e hoje eles vão receber o galardão. Isso tem um reflexo também na própria Bíblia. Todos que permanecem até o fim, recebem também a coroa da justiça. E eu quero também expressar aqui a nossa gratidão aos pais, às mães, pai e mãe, aos cônjuges, aos filhos, a todos que apoiaram eles, porque é claro que houve momentos que eles se sentiram estressados, cansados, especialmente quando eles eram obrigados a fazer um monte de mapa. E olha quanto mapa eles precisaram fazer, né? Quando eles precisaram fazer trabalhos, quando eles precisaram fazer apresentações, né?
Eu lembro que na aula de ética, né, Marli, quantas vezes teve temas espinhosos que eles precisaram pesquisar, estudar. Então eles foram qualificados com o único objetivo de servir melhor a Deus, de poder ser um instrumento da mão de Deus. Então nós louvamos a Deus pela vida de todos que foram facilitadores, que ajudaram eles nesse caminho árduo, às vezes alegre, às vezes aula cheia de alegria, mas momentos também angustiosos, momentos áridos, pensando que é fácil você vir todo sábado à tarde, por exemplo, de São Paulo, hein, Chile? Pensando que é fácil, você sabe que no sábado é o dia que acontece de tudo. Eu não sei por que escolher o sábado, tem gente que escolhe até o sábado para morrer, né? Não é possível, tem tudo no sábado, mas eles sacrificaram casamentos, festas familiares, sacrificaram para estarem estudando, acolhendo, se preparando, se qualificando para a obra de Deus. Alunos que saíam direto dos seus trabalhos, muitas vezes sem tomar um banho, muitas vezes sem uma alimentação digna, mas vieram, e hoje eles estão aqui, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês são vitoriosos. Eu creio que Deus tem um plano grande na vida de vocês, e Deus vai honrar a fé de vocês, vocês que sacrificaram, vocês que investiram no conhecimento teológico, vocês que fizeram e terminaram o curso. Deus vai honrar a fé de vocês. Vocês são bênção de Deus, e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela vida dos nossos professores, que igualmente se qualificaram, se prepararam as aulas para dar o melhor para vocês. Então, é uma alegria ser professor no dia da formatura, porque a gente olha para vocês, valeu a pena semear na vida de vocês. Então, nossa gratidão ao pastor Paulo Freire, pastor dessa igreja, que investiu nessa instituição, que abençoou essa instituição, que teve a visão de propiciar a todos a oportunidade de estudar a palavra de Deus de maneira sistemática. Muitíssimo obrigado, pastor Paulo Freire, na pessoa do pastor Jarbas, todos os professores, nossa gratidão, todos os familiares, inclusive os que vieram aqui trazer o seu sorriso, o seu abraço, e todos os nossos formandos. Nós glorificamos a Deus, bendizemos o santo nome de Deus pela vida de vocês. Que o Senhor os abençoe. Eu quero aqui lembrar e expressar a minha gratidão pela vida de vocês, e lembrar da bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de Jesus, que o grande amor de Deus e o poder do Espírito Santo seja uma verdade sempre na vida de vocês. E agora, a hora que você pegar um certificado desse, e você vê o seu nome, que você se formou, que você lembre das palavras de João Batista ao ver Jesus: convém que ele cresça e eu que diminui. Vocês não estão formados para ser superior a ninguém, vocês estão se formando para servir a obra de Deus. E Deus continua abençoando a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Ouviremos agora a aluna Elaine Amorim louvando a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero parabenizar, né? Tem alguns rostinhos ali, que eu tive o privilégio de fazer algumas matérias juntas. Bom é estar aqui nesta noite. Eu sei que passaram muitas dificuldades, não é fácil. Mas uma vez mais, nós temos a certeza que a mão do Senhor segurou na mão de cada um.
E aqui nós estamos para adorar juntamente. Porque se não fosse Ele, se não fosse a mão do Senhor, mas bom, pastor, é que nós temos a mão do grande Deus para nos ajudar. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta encontrar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis, você chega até dizer: eu não entendo como foi que eu venci. Aí a resposta é assim: a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Esse alguém conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou um pouquinho para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem por que chorar, apenas sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Nós temos Ele, aleluia. Maravilhoso é o Senhor, te adoramos. A verdade é que existe um mistério que está aí dentro, é uma força que excede o entendimento, é a razão pra gente ter chegado até aqui. Porque tem alguém que está no controle da tua história. Ele conhece o começo, o meio e o fim da história, e Ele trouxe você aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou um pouquinho talvez pra você cair, mas mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus que segurou na sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Seja na tempestade ou seja na bonança, era a mão de Deus e ela vai ser sempre assim. O Senhor vai contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou um pouquinho pra você cair,
mas mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus que segurou na sua mão para você não cair. Você chegou até aqui, não era para desistir, então não tem por que chorar, apenas hoje é para sorrir, porque era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, ela que segurou, ela que te sustentou. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Convidamos agora o professor Juan Campos para ministrar a palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui nessa noite, nesta celebração. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo, pela confiança, por todo o suporte que ele tem fornecido à nossa escola. Quero, na pessoa do pastor Walter Jarbas, aqui agradecê-lo, em nome do Senhor Jesus. Também quero agradecer pela vida do nosso diretor, pastor Alberto, por toda a confiança, por tudo que ele tem feito também na minha vida, pela minha vida, e por todo auxílio teológico, todo o respaldo. Que Deus continue abençoando o pastor Alberto, que é uma pessoa que eu admiro e tenho aprendido muito. Também nossos professores, né, pastores e professores que aqui estão, que também são meus professores, meus amigos, e também os nossos formandos, né, todos os alunos formandos do curso teológico básico. É uma alegria poder lecionar para vocês, e tenho certeza que, com todos os professores aqui, cada aula nós vamos com o objetivo de ensinar, e nós saímos da sala aprendendo com vocês, né? Cada pergunta, cada diálogo, debate, comentários, né, que vocês fazem na sala, em cada disciplina, uma disciplina mais de teologia prática, uma teologia mais sistemática, nós saímos da sala aprendendo com vocês, principalmente pelo empenho de cada um que demonstrou durante esses 2 anos de curso. Tive uma responsabilidade de trazer a palavra de Deus ao coração de todos vocês, os convidados também que aqui estão, e eu orei a Deus, e o Senhor me levou para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e se você puder abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta também, por favor. Atos, capítulo de número 8, eu vou ler o versículo-chave, mas nós vamos citar outros versículos aqui também, neste capítulo. Capítulo 8, versículo de número 31. 30 e 31, aliás, diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Amém. A mensagem que eu tenho nessa noite, e em poucos minutos farei essa exposição, é uma reflexão sobre este pregador Filipe. E eu creio que o diácono Filipe vai trazer lições para os teólogos aqui nessa noite. Temos algumas lições do capítulo de número 8. Todos vocês, os formandos, os professores que aqui estão, os convidados, conhecem o livro que Lucas escreve, o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento, e o propósito. Então, não vou introduzir abordando o propósito do livro de Atos. Já quero entrar justamente na temática
que o Senhor colocou no meu coração. Vocês sabem que no capítulo de número 6 acontece a separação dos diáconos, e no capítulo de número 7 o martírio de Estevão, e houve então, explodiu a perseguição em Jerusalém. A Bíblia diz que os apóstolos permaneceram, mas alguns foram para Samaria, outros foram para a Judéia e para outras regiões. No capítulo de número 8, que é o que nós lemos, e nós vamos citar alguns versículos, depois do evangelho percorrer a Judéia, Jerusalém, agora vai entrar justamente em Samaria, e o que mais me chama a atenção nessa parte introdutória é o versículo de número 5, que diz o seguinte, que é justamente o Filipe que eu vou ministrar aqui, extrair algumas lições e exemplos práticos. Diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Houve uma perseguição, vocês sabem, e esse diácono está agora justamente em Samaria, e a primeira mensagem que ele inicia pregando em Samaria é justamente uma pregação cristocêntrica. E o que eu posso extrair de lição neste ponto 1 da minha exposição é justamente isso. Filipe era um pregador cristocêntrico. Filipe não chegou em Samaria, ele não era pernóstico nem complexo nas suas palavras. Ele chegou em Samaria pregando a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos formandos que aqui estão, durante os 2 anos do curso teológico, e talvez eu e alguns outros professores de matérias de sistemática tenham cobrado de vocês isso, a leitura de teologia sistemática, principalmente numa vertente pentecostal, que é a da nossa escola, e todos aqueles termos técnicos que nós aprendemos dentro da literatura de sistemática, tudo aquilo raramente será utilizado em sua exposição. Na verdade, o público que está te ouvindo e que te ouvirá não vai querer saber sobre antropopatismo e antropomorfismo. O público que te ouvirá quer ouvir Cristo através da sua exposição. E isso é importante, porque às vezes as pessoas acabam se perdendo no conhecimento, nessa busca incansável pelo conhecimento, e começa a pregar de forma tão complexa que o público não entende, ninguém entende. E o que eu aprendo com Filipe, e é uma lição para nós teólogos, é: seja cristocêntrico, pregue Cristo, que Cristo é suficiente. Uma lição que eu coloquei aqui, inclusive, John Stott, um teólogo londrino, diz: o Evangelho é Cristo, e em Cristo está toda a verdade. Não há mensagem superior à mensagem de Jesus Cristo. Ele chega em Samaria e o texto diz: pregava Cristo, ministrava Cristo. E olha o que o texto continua dizendo no versículo posterior, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Segunda lição para nós. A primeira é: seja cristocêntrico. Cristo é suficiente. Cristo Jesus é suficiente. Haverá momentos que realmente você vai conversar com alguém e alguém vai questionar para você: mas como que Jesus é Deus, se Ele é homem? E aí você vai ter que trabalhar aquela questão da união hipostática, e você vai trabalhar a natureza teantrópica de Cristo. Tudo isso é verdade, mas normalmente as almas clamarão por uma pregação simples e cristocêntrica. E a segunda lição é: as multidões se reuniam para ouvir Filipe pregar. Olha aí, não precisou de muita coisa. Cristo. O povo queria ouvir Cristo. E as multidões se reuniam ao redor de Filipe para ouvir, porque ele não apenas tinha conhecimento cristológico, mas ele tinha unção de Deus. Ele tinha virtude. E é essa a segunda lição da minha exposição nessa noite.
além do conhecimento que durante esses 2 anos você tem buscado, além dos livros de teologia, de geografia, de história, de filosofia que você tem buscado também, além de tudo isso, você precisa ser uma pessoa cheia de Deus, que tem a unção do Espírito. Unção não se adquire na biblioteca. Unção não se adquire na academia teológica. Unção se adquire ainda de joelho no chão e boca no pó. Teólogos ainda ora. Teólogos ainda chora. Teólogos ainda acordam de madrugada para orar. Teólogos ainda jejuam. É essa a diferença da nossa teologia para uma teologia sensacionista, talvez. Nós cremos no poder do Espírito Santo. A nossa escola é confessional e nós ensinamos isso nas salas. E quantas vezes, pastor Alberto, porque eu trabalho na secretaria, e eu tive que entrar na sala. Eu nunca vou esquecer disso. O dia que eu entrei na sala e eu estava finalizando a aula de liderança cristã do pastor Eduardo Iaquinto. E estava tendo uma profecia lá no culto, na sala, após a aula. O povo falando em línguas estranhas. E eu entrei, e aí já era quase 11h30 da noite. Eu entrei e falei, amém. Amém, irmãos. O povo lá, quase 11h30. Eu e o pastor Jerônimo esperando todo mundo sair para a gente ir embora. E o povo lá falando em línguas, recebendo profecia, num curso de formação de obreiros. Eu cansei de ver pessoas que após as aulas no curso teológico vinham e falavam, Juan, cada aula está sendo um renovo espiritual. Só Deus sabe como eu tenho entrado aqui e como eu tenho saído daqui. Porque cada ensino, cada aula está sendo um renovo, não apenas para o meu conhecimento, não está trazendo edificação apenas para a minha mente, mas está trazendo edificação para o meu espírito, para a minha alma. Eu estou saindo daqui cheio da graça de Deus. A Bíblia diz nesse texto que Filipe era um pregador com virtude, e nós precisamos de teólogos com virtude. Precisamos de teólogos com unção, com poder de Deus. E Dwight Lynd Moody diz, a unção é o poder de Deus, agindo em mim e através de mim. Primeiro Deus age em você. Primeiro Deus vai fazer você buscar, você orar, mudar o seu coração, para depois agir através de você. O que chama a atenção da multidão ele não é apenas um grande intelectual, ele tem poder de Deus. Continuando o texto, se você for para o versículo de número 26, eu vou correr, olha o que o texto diz. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. A terceira lição nessa noite para nós é: Filipe era um pregador obediente. E você vai entender na conclusão da minha exposição. Então, primeiro, pregador cristocêntrico. Segundo, um pregador com virtude. Terceiro, um pregador obediente. Por que obediente? Ele em Samaria começou a atrair multidões, curar enfermos, expulsar demônios, começou a fazer maravilhas, e o povo começou a seguir justamente Filipe. Vamos seguir este homem, uma multidão seguindo o homem. Imagina o nome de Filipe, a fama, o status. E aí Deus vem em Filipe, diz que o anjo apareceu para ele e disse, Filipe, levanta, sai daí e vai para Gaza, vai para outro lugar, um lugar deserto, vai para um lugar seco. Quem está lá? Tem ninguém lá. Está vazio. Sai do meio da multidão e vai para um lugar vazio. Olha o lugar que o Senhor está levando este homem. Este homem poderia pensar, não, eu já estou no meu nível lá em cima, eu estou grande, eu estou atraindo multidões. E o Senhor fala,
não me interessa, você planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E o texto diz que o anjo falou para ele, vai para outro lugar, sai daqui. E o texto diz que ele foi, um lugar deserto, largar multidões, para ir para um caminho desértico, região árida, seca, não é fácil. Mas guarde pelo menos essa frase no seu coração: Deus nos coloca onde somos necessários, seja para impactar uma nação, seja para impactar uma cidade, ou para impactar uma vida. Deus te coloca em lugares que você será necessário. O texto diz, se você continuar o texto, no versículo de número 30, e correndo Filipe, você lembra do contexto aqui? Ele foi para essa região, lugar seca, árido, nós não sabemos quanto tempo ele ficou ali, só sei que durante aquele período que ele esteve ali, vem um mordomo. O texto diz, um homem etíope, eunuco, voltando com a sua carruagem, lendo Isaías. E ele vinha lendo, vinha meditando, e o texto diz que correndo Filipe, no versículo de número 30, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? O clamor do mundo é este. A necessidade da sociedade é justamente essa. Eles precisam entender o que a Bíblia diz, o que Deus diz, o que nós temos na revelação especial. Mas para isso, precisa-se de teólogos, de professores e de mestres para ensiná-los. Enquanto às vezes nós brigamos entre nós, o mundo está clamando por uma vida que ensine. E é por isso que vocês estão aqui, porque a sua alma, o seu coração teve sede de aprender, para então agora ensinar. Lembra? Eu busco primeiro a lei de Deus, cumprir, aprender, e então eu ensino. Eu só levanto para ensinar quando primeiro eu sento e aprendo. Nós sempre falamos isso na teologia. Antes de eu ensinar, eu preciso aprender. E o texto diz que o homem estava necessitado em uma boa interpretação, uma boa exegese. Não tinha ninguém para ensinar até então. Só que Deus coloca pessoas nos lugares certos. E ele via lendo o livro, aliás, de Isaías, vinha lendo e buscando uma interpretação e não conseguia. Só que em Gaza, naquela região seca e deserta, o texto diz que tinha um homem chamado Filipe, no lugar que ele seria necessário para a obra de Deus. No lugar certo, na hora certa, Deus nos coloca onde somos necessários. O Espírito do Senhor fala: Filipe, se aproxima. E ele corre, o homem obediente. Se aproxima, e ele corre. Quando ele ouve o homem lendo Isaías, ele pergunta, e eu não consigo entender. E aí, meu irmão, é o gancho para o pregador cristocêntrico. Você sabe o que você está lendo? Não. E o texto que ele estava lendo era justamente um texto que falava de quem? De Cristo. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro e não abriu a sua boca. O homem olhou para ele e falou: pode assentar aí, eu vou ensinar você, vou pregar Cristo para você. E o homem pregou Cristo com graça e com unção. Só que olha que fantástico, e é a lição, o segundo ponto que nós podemos extrair de aprendizado aqui no versículo de número 35 diz: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E a outra lição que nós podemos aprender aqui é: Filipe era um pregador que manejava bem a palavra. Por que isso? Qual que era
o texto que o eunuco tinha na mão? Isaías. O que ele queria entender? Isaías. Aquele texto, a quem estava se referindo, se era ao profeta ou se era para uma outra pessoa, justamente aquele texto. Filipe diz, eu vou pregar isso daí. Só que para mim pregar um texto que uma outra pessoa abriu, meu irmão, eu tenho que conhecer. Entende? Não fui eu que escolhi o texto. Não foi Filipe que escolheu o texto para pregar. Quem escolheu o texto foi o eunuco. Não é o pregador itinerante que pode pregar sempre a mesma mensagem e às vezes só ter somente aquela mensagem. Não. É um homem que maneja bem a palavra. Um homem que tem conhecimento cristocêntrico, mas se for para o Antigo Testamento, ele conhece também. A dica ou a lição que nós precisamos entender nessa noite é: nós precisamos ser obreiros e teólogos que manejam bem a palavra de Deus. Uma teologia sistemática, só que uma teologia bíblica. Uma teologia histórica e pastoral, mas uma teologia bíblica. Nós precisamos saber manusear bem a palavra de Deus, para que quando porventura, como eu sempre ensino vocês no testemunho de Jeová, para você e pergunta, Jesus é maior ou menor? Você sabe responder, com precisão. Se porventura uma seita, algum grupo herético surgir e questionando você, você domine, porque você conhece a palavra de Deus, as Escrituras. E ele começou a pregar aquele texto, e não forçou nada, meu irmão. Ele foi pregando, é Cristo, e foi para o Antigo, foi para o Novo, foi para o Antigo, foi para o Novo, e Cristo, aí daqui a pouco eles andando, eles viram uma água, uma região com água, e aí o eunuco, o homem que estava sendo evangelizado, pregado, olhou para Filipe e disse: amigo, eu não posso ser batizado não? Olha a água ali. Filipe nem fez o apelo, nem precisou fazer o apelo para aquele homem. O homem que estava sendo evangelizado olhou para Filipe e disse: eu não posso me batizar aí, eu não posso ser batizado agora? Tem uma água aqui, me batize. E Filipe falou: não, se você crê no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, ele talvez nem trouxe uma cristologia abrangente, mas tu crê em Jesus, tu crê que ele é Filho de Deus? E o eunuco disse: eu creio com todo o meu coração, então vamos batizar, porque Cristo é suficiente, a palavra é suficiente. Por isso que eu disse já para vocês, a palavra de Deus, em Hebreus 4:12 diz, ela é viva, ela é eficaz. Não é o pregador que é eficaz, ela é eficaz. O texto continua, ela penetra até alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Sabe quem penetra, sabe quem alcança onde ninguém consegue alcançar? É a palavra. Pregue a palavra e será suficiente. Pregue Cristo e será suficiente. A outra lição e a última lição é, se você continuar o texto, ele é batizado, o eunuco. Assim que ele é batizado, o texto diz, e o Espírito arrebatou Filipe e levou para, ele foi aparecer em Azoto, foi aparecer em uma outra região, foi arrebatado. O Espírito Santo o levou para outro lugar. Ele estava batizando aquele homem, de repente ele sumiu daquela região e foi para um outro lugar. E é a última lição nessa noite. Filipe é o pregador guiado pelo Espírito de Deus. Quem guiou Filipe para essa região desértica, para essa região complicada, foi o Espírito. Quem tirou Filipe desta região foi o Espírito. O Espírito Santo guia Filipe. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus.
E eu creio que eu estou pregando aqui para formandos, homens e mulheres, que foram para a teologia. E você fala: Juan, confesso que eu nunca imaginei estudar teologia. Sou formado em direito, sou formado em engenharia, sou formado nisso, ou não tenho formação, não completei o ensino médio, nunca imaginei fazer teologia. Mas o Espírito Santo guiou vocês. E pode ter certeza que Ele continuará guiando para te levar para o lugar que você será necessário. Eu quero dizer nessa noite para vocês: primeiro, seja um teólogo cristocêntrico. Segundo, seja um teólogo com virtude. Terceiro, seja um teólogo obediente. Quarto, seja um teólogo que maneja bem a palavra da verdade. Quinto, seja um teólogo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei onde o Espírito vai te levar. Pode ser em lugares pequenos, pode ser em lugares grandes. Eu não sei, só sei de uma coisa: se é o Espírito que vai te levar, você irá para o lugar necessário, para o lugar certo. Meu desejo nessa noite para os formandos é que o Espírito Santo guie vocês, seja para estudar mais 2 anos, seja para ir para a obra missionária, seja para pastorear igreja, seja para trabalhar na congregação local, seja onde for, o Espírito Santo é quem está te guiando, e Ele cuidará de ti. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós queremos pedir aos formandos neste instante que fiquem em pé. Iremos fazer o juramento neste momento. Peço a todos que coloquem a sua mão direita para frente e mão direita, todos repitam comigo. Eu irei ler e vocês repetirão. Prometo, no exercício das minhas atividades como cristão, ser fiel às Sagradas Escrituras, certo de que Deus me ajudará a cumprir este objetivo. Prometo empenhar-me com diligência e zelo em promover a obra de Deus em minha vida e na sociedade, guardando a fé que uma vez foi dada aos santos. Prometo testemunhar da salvação oferecida na obra expiatória do Calvário, por Jesus Cristo nosso Senhor. Prometo buscar intensamente a direção do Espírito Santo, o revestimento do poder e os dons espirituais para ser testemunha e edificação da igreja. Prometo buscar a integração das pessoas, comunicando-lhes a mensagem cristã, de seus deveres para com Deus, família e pátria. Estou convicto que assim fazendo, estarei promovendo os propósitos do meu curso de teologia bíblica. Ensinada pelos apóstolos e por toda a Igreja de Cristo.
para levar a todos os homens ao pleno conhecimento da verdade. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus a glória. Amém. Podem se sentar. Dando continuidade, faremos agora a chamada dos estudantes para que recebam seus certificados de conclusão ou declarações de disciplinas cursadas do curso básico em teologia. Abraão de Sena Serpa. Alex Nunes Pereira dos Santos. Carlos José dos Santos. Ednei Barbosa da Silva. Angélica Rosa. Cláudio Alves dos Santos. Evelyn Fernanda da Silva. Felipe Morales Pereira. Isabela Brasil Frazão. Judineidson dos Santos Conceição. Lilian Késia de Oliveira Cardoso.
Silvânio Severino dos Santos. Luiz Augusto de Siqueira. Marco Antônio de Souza. Mateus Carlos Fávaro de Oliveira. Roberto Dias da Silva. Natan Henrique de Souza Miranda. Tarso Ribeiro. Peterson Nogueira. Torres de Oliveira. Robson Souza Silva. Rodolfo Santana de Jesus. Rosimeire Oliveira e Oliveira. Tiago de Moraes Fernandes. Vanusa Fernandes Silva de Matos.
Eduardo Ferreira Lopes. Walister Henrique da Silva. Quero pedir de todos uma salva de palmas para os nossos formandos. Ouviremos neste momento as palavras do professor pastor Alberto Alves da Fonseca. Graças a Deus. Uma vez mais queremos agradecer todos os presentes. Eu gostaria de uma salva de palmas para a nossa orquestra. Lindamente cooperado conosco, o maestro Fabrício e toda essa orquestra jovem. Muitíssimo obrigado. Queremos convidar você para fazer o curso teológico. Nós temos o nosso curso semanal de segunda e quarta-feira, das 19h30 às 22h20, que é o curso básico de teologia. Temos aos sábados das 13 às 18h20. Temos de terça e quinta-feira pela manhã, das 9h às 11h da manhã. Todos têm a oportunidade para fazer o curso básico, não tem pré-requisito. Então, qualquer pessoa pode fazer o curso básico de teologia. Tanto líder do ciclo de oração, professor de escola bíblica dominical, ou membro, ou congregado, ou até se você não for evangélico, você pode fazer o curso de teologia, o curso básico de teologia. Agora, para os que estão formados no curso básico de teologia, o nosso convite para vocês fazerem o curso avançado. Aí, para fazer o curso avançado, precisa ter o curso básico de teologia e o ensino médio completo. Então, aí nós já temos pré-requisitos, que é fazer o curso básico, que é o caso de vocês, e ter o ensino médio concluído. Se vocês tiverem o ensino médio e agora com esse certificado, vocês podem avançar para o curso avançado. E tem poucas vagas. Se você ainda não fez, corra. O mesmo caso, quem sentiu no coração o desejo de se qualificar, se preparar para a obra de Deus, corre, porque nós estamos tendo aqui na nossa igreja o Fevereiro Teológico. Tivemos dia 7, o pastor Eudes Martins, ministrando aqui sobre soterologia. Tivemos ontem, dia 14, o nosso querido pastor de Várzea Paulista, professor José Roberto, que é um dos gerentes da Sociedade Bíblica do Brasil, gerente de tradução, dando uma palavra maravilhosa aqui. E claro que tem turma que já zerou, não tem mais vaga. Então corra para fazer a sua matrícula. Nossa escola, horário comercial, tem gente lá disponível para te acolher. E nós temos também o curso de formação de obreiros. Esse é um curso muito atípico, muito especial. São 4 meses apenas. E nesse curso só pode fazer quem é indicado pelo seu dirigente local. Então, se você é um cooperador, quer fazer o CFO, é o seu pastor que pode indicar, autorizar para que você venha fazer o curso teológico. Um dos ambientes mais saudáveis que tem é o ambiente da escola teológica. É um ambiente muito saudável, muito abençoado, onde a gente conhece pessoas de todo o campo de Campinas e fora, e o mais interessante é que a gente cresce com essas experiências, a gente conhece novas pessoas e é uma grande bênção. Então, venha fazer o curso teológico, não deixe, todas as vezes que as pessoas falam assim, eu vou me preparar para depois fazer, não fazem.
Assim também é com o dízimo. Se você for esperar sobrar para dar o dízimo, você já perdeu a bênção. Não é assim, não é resto. Você tem que tomar uma atitude de fé. Eu vou fazer o curso teológico, 2025 é um ano de bênção, de vitória, eu vou me qualificar em nome de Jesus. Deus vai honrar a sua fé, vai abrir portas econômicas, vai te dar estratégia e você vai ficar qualificado para a obra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Eu quero aqui expressar a minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, ao primeiro vice-presidente, pastor Eduardo Guimarães, também ao nosso segundo vice-presidente, pastor Jair, que tem nos apoiado, a diretoria da igreja, os pastores supervisores, os mais de 660 dirigentes de congregação, ao nosso abençoado corpo docente, a todos que de maneira direta e indireta, ao pastor Juarez, que tem sido o nosso mestre de cerimônia e tem sido uma bênção, a essa orquestra que veio nos abençoar, a nossa aluna, a irmã Elaine, que louvou ao nome do Senhor. Nós agradecemos a todos os presentes, e eu quero também incentivar a todos, para que na próxima sexta-feira, dia 21, continue esse mês, que é o Fevereiro Teológico, que faz parte da grade da Escola Teológica. Venha participar, estará ministrando a palavra de Deus o professor Ivan Santos, ali da Assembleia de Deus de Sorocaba, especialista no livro de Apocalipse, vai falar sobre escatologia, vai ser uma grande bênção, e o fechamento será dia 28, última sexta-feira, com o professor Gutierrez, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Belenzinho, São Paulo. Vai ser uma grande bênção, então não perca, nós estamos tendo grandes ensinamentos teológicos aqui. Eu quero encerrar agradecendo a Leia, a Deusinete, todo o nosso corpo de apoio, no nome da nossa irmã Regina Guimarães, que cuidou de toda a nossa estrutura aqui, da nossa formatura, teve todo o cuidado de enfeitar e nos abençoar. Nós vamos ter agora uma celebração social, especificamente para quem fez a inscrição. Então, nós vamos encerrar a formatura, e aí os alunos têm a oportunidade de tirar foto com os professores, com os seus familiares. Fiquem à vontade, vocês têm toda a liberdade. Mas, às 21h30, nós vamos iniciar a parte social para aqueles que se inscreveram, que têm o voucher para participar. Muitíssimo obrigado a todos. Amém. Receberemos, então, neste instante, a oração final, a bênção apostólica, ministrada pelo pastor Walter Jarbas. Meus queridos, na conclusão desta formatura, queremos apenas, em nome do pastor da igreja, pastor Paulo, deixar registrado aqui os cordiais parabéns a todos os formandos, que Deus em Cristo possa continuar vos abençoando, e que fique para a vossa reflexão o que o apóstolo Pedro registrou na sua segunda carta, o capítulo 3, verso 18. Cresçam na graça e no conhecimento. Vocês estão concluindo hoje, receberam aqui o diploma de conclusão do curso básico em teologia, mas não é o fim, não é o fim. E eu espero que todos vocês já estejam matriculados, né, pastor? No curso médio e avançado, porque em nível de conhecimento ainda há muita coisa para se aprender. Então, continue estudando, é o incentivo do nosso pastor. Não pare de estudar. E fica aqui, pastor Alberto, na pessoa do pastor Paulo, quero deixar também, creio que se ele estivesse aqui, ele estaria assim fazendo, registrando aqui os agradecimentos pelo seu trabalho, não somente na direção das igrejas, de congregações, agora setores, especificamente agora no setor de Nova Europa, pelo seu trabalho, sua dedicação, seu esforço, e não somente isso, mas a sua dedicação também na qualidade de diretor da escola, nossa escola STEADEC. Então fica aqui os nossos agradecimentos pela sua dedicação.
e o Senhor não tem medido esforços para este fim, e aqui está o resultado do trabalho que o Senhor tem desempenhado na nossa escola teológica. Então, em nome do pastor, receba aí os nossos agradecimentos, como também nossos agradecimentos extensivos a todos os professores que têm somado incansavelmente no perpassar desses 2 anos, dedicando, deixando conforto dos vossos lares para estar aqui nos sábados, nas quartas, nas segundas, enfim, trabalhando para o reino de Deus. Que o galardão, sem dúvida alguma, estará reservado para os senhores naquele dia final. Amém? Vamos orar então agradecendo a Deus por esse momento e também não deixe de orar pelo nosso pastor presidente que está a serviço da igreja, atendendo o nosso ministério chamado da nossa convenção. Oremos. Deus nosso Pai, uma vez mais nos colocamos na sua presença e agora, Senhor, ratificando a nossa gratidão por cada aluno, Senhor, e cada aluna que aqui, Senhor, tem, Senhor, recebido o seu diploma. Ó Deus, continue dando graças a eles, a elas, para que possa continuar, Senhor, dedicando-se ao aprendizado, Senhor, para melhor te servir. Deus justo, Deus santo, pedimos também que a sua bênção seja extensiva aos seus familiares que aqui estão presentes. Também te pedimos por cada professor, Senhor, que tem se dedicado a esta obra, ao ensino, Senhor. Deus, que a tua graça seja sobre eles. Deus, ilumine, Senhor, a cada dia, Senhor, a sua mente, dá novas revelações à luz da sua palavra, meu Senhor, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem algo ainda a nos ensinar. Deus justo, Deus santo, Deus poderoso, em nome de Jesus, te agradeço também pelo pastor Alberto, Senhor, que tem se dedicado de forma incansável, Senhor Deus, para sempre, Senhor, estar em melhoramento da nossa escola, das estruturas, enfim. Senhor, continua dando graça a ele também. É o que eu te peço no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Faça assim com a sua mão. Que o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Meu abraço a todos. Receba o abraço do pastor da igreja, o pastor Paulo. Sinta-se abraçado por ele. Com o conjunto de câmara da Orquestra Jovem, sob a regência do maestro Fabrício Balzon, vamos ao poslúdio. Deus abençoe a todos.